Amém. Vocês querem uma notícia boa? Para começar. Jornalismo só traz notícia ruim, né? Porque é o que dá audiência. Mas eu quero trazer notícias boas. Se Deus permitir, todo domingo eu vou trazer uma notícia boa. E a primeira notícia boa de 2020 para a nossa igreja é que a nossa diretoria, em comum acordo com os líderes das bandas, nós decidimos trazer o Pedro em tempo integral para fazer parte da nossa equipe pastoral. Pedro tem estado conosco, cadê ele? Está ali no cantinho ali. Pedro já tinha estado conosco durante os últimos 3 anos como seminarista do Palavra da Vida. No final do ano ele se formou e nós então oficializamos um convite para que ele venha fazer parte da nossa equipe pastoral, juntamente com a sua família, a Iná e o Benjamin. Benjamin ainda com pouquinhos meses de vida. A Iná não consegue ainda vir à igreja, enquanto ele não tem ainda a autorização lá dos pediatras, mas assim que a família estiver completa, nós vamos orar pela família, agradecer a Deus pela vinda deles. Mas já a partir desse mês de janeiro, ele já está com a gente, então ele também está disponível para almoçar na sua casa, né? Fazer uma visita a você. Ele adora também conhecer as pessoas da nossa igreja, então vocês também têm disponibilidade também de passarem um tempo com ele. Ele já está morando aqui em Campinas, está perto da gente, perto da rodoviária, então ele já está se tornando cada dia aqui um novo cidadão campineiro. Queria orar mais uma vez, pedir para o Senhor estar conosco nesse tempo de mensagem preparatória para a celebração da ceia do Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor preparou esse tempo para estarmos juntos e quero pedir que o Senhor venha até nós com o teu Espírito Santo, nos ajudando a entender a revelação da tua palavra, para que possamos vivê-la, Senhor, em nossas vidas, aplicá-la às nossas práticas diárias, para que possamos, Senhor, permitir que o Senhor seja soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa oração, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando esse ano de 2020, um ano bem peculiar pela sua numerologia, né? São apenas 2 números. Eu que gosto dessas coisas estéticas, eu acho bonito. Fiquei pensando, como é que podia retratar 2020? 2020 para nós também é um ano especial, porque neste ano também celebraremos 120 anos do início dos trabalhos batistas na cidade de Campinas, a partir do aniversário da nossa igreja. Então, esse ano, tenho certeza, será um ano de muitas bênçãos, de muitas celebrações, de alegrias, de novos planos, projetos do Senhor para as nossas vidas. E semana passada estivemos juntos e fechando 2019, fechamos com o Salmo 1, como sendo ali um fechamento, preparando os nossos corações para esse novo ano que se inicia. E algo que ficou no meu coração daquela meditação no Salmo 1 é exatamente a palavra meditação, dizendo que bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas não murcham. E isso ficou muito claro no meu coração do dever que nós temos de meditar na palavra de Deus, de buscar meditar nela. E às vezes eu vejo no começo do ano a gente cai aí num ativismo de se comprometer a ler a Bíblia toda no ano todo, e eu até tenho feito uma contraproposta, dizendo assim, olha, não faça isso, para que você não caia nessa armadilha que a sociedade de performance pede para nós hoje, que a gente tem que fazer algo grande. Não, mas que nós meditemos na palavra. Até disse semana passada, se você meditar todos os dias no Salmo 1, creio que você será
mais forte do que alguém que tentou ler a Bíblia toda no ano todo. Não que não vai ser abençoado, mas porque a gente cai numa armadilha de tem que fazer as coisas pelo resultado, e não é essa o nosso chamado. Nós não precisamos fazer para ser alguma coisa, nós já somos. E minha ideia, então, é que a gente comece a meditar mais profundamente na palavra, e para começar esse ano, entendo que nós podíamos começar meditando num livro da Bíblia. E para mim, um livro que ficou assim muito chamativo nesse começo de ano para mim foi o livro de Colossenses. Nós teremos 4 domingos e 4 capítulos de Colossenses. Todo domingo nós vamos destacar alguns parágrafos de Colossenses. Não quer dizer que nós vamos fazer um estudo exaustivo do livro de Colossenses, mas quero, a partir do livro de Colossenses, poder destacar algumas palavras para as nossas vidas nos dias de hoje. E para mim, Colossenses, ele vem se encaixar nesse momento que nós estamos vivendo, nesse início de ano. Colossenses era uma igreja que foi fundada, que foi plantada, vamos dizer assim, não por o apóstolo Paulo, apesar de ser Paulo o autor da carta aos Colossenses. O texto deixa claro que é Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, que chegou na cidade de Colossos e lá começou a pregar o evangelho e formou a igreja dos Colossenses. E numa visita de Epáfras a Paulo, já preso, já esperando o julgamento, quem conhece a história lembra que Paulo, ele começa a ser perseguido por ser um apóstolo do evangelho, e ele então, ele faz uma apelação ao imperador romano. Ele apela a César, como cidadão romano, que ele então fosse julgado por César. E ele então, esperando esse julgamento, nós não sabemos exatamente aonde ele estava preso. Alguns dizem que ele já estava em Roma, outros dizem que ele estava na cidade de Éfeso, mas o que nós precisamos entender é que Epáfras faz uma visita a Paulo preso, e Paulo ouve da história da igreja na cidade de Colossos, e quando Epáfras volta para Colossos, ele leva essa carta aos Colossenses. Paulo nunca conheceu os membros da igreja na cidade de Colossos, mas ele não pôde deixar de entregar algo para essa igreja, que essa igreja precisava saber, uma igreja que estava iniciando os seus caminhos. É mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, quando essa carta é escrita, ali muito recente, havia muitas outras ideias sendo também difundidas, e como parece os nossos dias de hoje, que parece que quanto mais informação nós temos, mais dúvidas nós temos, mais medo a gente começa a ter, porque parece que quanto mais informações nós temos, mais insegurança isso traz para nós. E aqui Paulo, ele quer então trazer para a igreja de Colossos qual é o foco, qual é o nosso propósito da nossa vida. E Colossenses vai nos ajudar nisso para esse começo de ano. Nós estamos começando esse novo ano. Qual é o nosso foco? Aonde nós vamos focar os nossos pensamentos? O que nós vamos investir no nosso tempo, das nossas energias? Então, a ideia que eu quero por trás de estudar o livro de Colossenses é trazer esse ponto de partida, tentando excluir tudo que não é importante, mas deixando exatamente aquilo que é importante, aquilo que nós não podemos deixar de viver. Que evangelho é esse que queremos ser, de fato? E eu escolhi um tema para essa série, do império para o reino. Assisti Star Wars sexta-feira, final da saga, né? Começou em 1977. Eu que sou da velha escola, eu gosto mais dos primeiros. Parece que havia um encanto que parece que foi se perdendo. A nova geração se encanta com esses novos filmes. Realmente eles são bonitos, são bem feitos, mas há uma tentativa de se encerrar essa história. Essa história que demorou aí 40 anos para ser narrada no cinema.
E, ao mesmo tempo, nós podemos fazer um comparativo com a nossa história. Uma história que também já começou há muito tempo, mas não começou em 1977. A história do Evangelho, ela começa no ano 0 do nascimento de Cristo. No ano em que, 33, quando Jesus, ainda um jovem pregador, é morto na cruz. E 3 dias depois ele ressuscita. Ali acontece o que a nova geração conhece como um reboot, ou um reset. A história ela é recontada. Ali é uma nova dispensação. Aí os mais antigos vão entender o que eu estou falando agora, né? Os mais novos não vão entender o que é dispensação. Mas nós estamos debaixo de uma nova dispensação, de uma nova era. E Colossenses vai nos trazer essa clareza. A começar de que nós temos que entender que existe um movimento do império para o reino. Abra sua Bíblia, então, em Colossenses, capítulo 1. Eu não posso aqui, preciso prestar atenção, porque não tenho que fazer a ceia hoje aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Eu quero começar do versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20. Diz assim, a minha versão é a NVI. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, de quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Nós estamos olhando para esse texto e pensando no seu autor, Paulo, ele quer trazer aqui para essa igreja, aos Colossenses, a um ponto zero, aonde tudo começa, aonde o Evangelho ele se torna real, e essa é a realidade que nós precisamos viver ainda nos dias de hoje, mesmo 2020 anos de pós a vinda de Jesus. Essa é a realidade que nós precisamos entender. E essa realidade, ele deixa claro, quando ele destaca nesses versículos, a supremacia de Cristo. Deus colocando Jesus como a autoridade suprema sobre a face da terra. E para que isso se seja claro, ele começa mostrando para nós, nos primeiros versículos 13 e 14, o que Jesus fez por nós. E aqui é onde está o movimento que eu quero intitular como do império para o reino. Versículo 13, ele diz lá, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se a sua Bíblia é a revista e atualizada, você tem a melhor versão para esse versículo, porque ele diz assim, pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Para o reino do Filho do seu amor. Império, reino. Império, ele é caracterizado por poder. Todo império, ele se sustenta pelo poder que ele tem. Até que ele não aparece alguém com mais poder, esse império, então, ele é, de alguma subjugado, e então outro império se torna o poderoso. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. O Império Americano, com todo o seu poder,
ele está ali querendo trazer paz para o Oriente Médio. Ele entende que porque ele tem esse poder bélico, ele é capaz de trazer paz para o Oriente Médio. E essa foi a justificativa. Nós não queremos uma guerra. Por isso foi necessário que esse general fosse morto. Olha como é que o jogo de palavras. Mas isso para nós pode ser aplicado à realidade do Evangelho. O que Jesus fez por nós? E Jesus, ele nos resgata de um império de trevas, onde nós estávamos subjugados pelo poder imperial de Satanás. Satanás, com todo o seu poder, ele nos subjuga, e por causa do nosso pecado, não há um justo sequer, todos se desviaram. Nós estamos debaixo de um poder maligno. E não há como sair desse poder. Todos, de alguma maneira, tentam, buscando caminhos, tentando obras, tentando construir. A gente começa a ver até no início da narrativa bíblica, constrói-se uma torre de Babel com a intenção de que a partir da força do ser humano se consiga alcançar os céus, se consiga se religar com Deus, mas não há como acontecer isso. Todos nós estamos debaixo do império das trevas, um império que nos subjuga, não nos permite alcançar esse Deus. Com todas as nossas forças, com todos os nossos sacrifícios, com todas as nossas inteligências, não há um sequer que conseguiu religar-se a esse Deus. Mas Jesus, ele vem fazer isso por nós, o seu sacrifício na cruz. Então não somos nós que alcançamos o céu, mas o céu se abre e o céu vem até nós em Jesus o Nazareno. E ele vem nos visita. Acabamos de revisitar a história do Natal. É essa a pureza e a graça do Evangelho, que o Deus abre, como se é aquilo que a gente vê mesmo assim, o céu se abrindo, a luz desce e vem nos visitar no nosso chão de trevas. E ele vem e ele se conecta a nós, ao nosso tempo. E o que ele faz através do seu sacrifício na cruz, ele nos transporta para o seu reino. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E nós somos então transportados só por um outro poder maior que o poder das trevas. É capaz, alguém que pode, só Deus em seu poder é capaz de nos tirar desse poder maligno. Através do sangue derramado de Jesus na sua cruz, ele nos transporta, ele nos tira desse subjugo. Percebe palavras aqui importantes, resgate e transporte. Para que nós pudéssemos ser resgatados, é preciso pagar. Não é assim que é nos dias de hoje, né? A gente vê, né, sequestros relâmpagos, até sequestros. Lembra de uma história das Farc, daquela francesa que ficou 6 anos sendo subjugada pelo exército das Farc na Colômbia, e não tinha poder francês, não tinha OTAN, não tinha Estados Unidos que pudesse fazer algo para tirar aquela francesa, até que não fosse pago um resgate, até que alguém pagasse um preço por ela. Algo aconteceu, e a mesma maneira é as nossas vidas. Não temos o que fazer, a não ser que alguém de fora, alguém que não está debaixo do jugo do império das trevas. E isso é o que Jesus vem. Ele vem quebrar com isso, assim, e ele nos tira, ele nos resgata e nos leva para um outro império. Olha que beleza, olha como é que é a palavra. Eu estou só num versículo até agora. Não é império agora, gente, é um reino. Um reino do seu filho. Reino do filho do seu amor. Se no império
A palavra-chave é poder. No reino de Jesus, a palavra-chave é amor. O que tem acontecido até nos nossos dias é porque as pessoas querem poder. E existe até uma linha da igreja evangélica que está pregando poder. Poder no Espírito Santo. Está buscando até na fonte, mas não está ajustado. Gente, o que nós precisamos entender? Se você quer começar esse ano alinhado, não é de poder que você precisa. Você precisa é de amor. O que nós precisamos é amor. E me preocupa muito quando se junta poder público e religião. Porque o que pode acontecer é uma ideologia de força. E não é isso que o reino de Deus prega. Quem era, se nós estamos já entendendo que Jesus é esse, o Messias, e sobre ele tem todo esse poder, por que ele não usou esse poder quando ele estava na cruz? Porque a mensagem dele não era de poder, a mensagem dele era de amor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se queremos viver o reino, nós precisamos viver o amor de Jesus. Viver esse amor, experimentar esse amor. Se você está buscando poder, você está buscando um evangelho pobre. Porque o evangelho não é poder, é mais que poder, é amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Precisamos ser conhecidos pelo nosso amor. Mas para que tudo comece, eu preciso conhecer esse amor. Nós precisamos muitas vezes entender que esse reino é um reino de amor. E outra coisa que Jesus nos faz, através desse transporte, ele nos redime. A palavra redenção, ela aparece aqui no versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E redenção, a gente que é brasileiro, a gente olha para o Cristo Redentor e a gente esquece o que significa a redenção. Redenção é porque nós fomos redimidos, nós fomos comprados, nós fomos, de alguma maneira, resgatados. Havia sobre nós uma culpa e nós não temos mais essa culpa, nós fomos redimidos, a saber, o perdão dos nossos pecados. Nós não temos mais esse peso sobre nós, porque esse peso caiu sobre Jesus na cruz. Jesus precisou ser morto para pagar o preço do meu pecado. O salário do pecado é a morte. Deus não podia simplesmente dizer assim, está todo mundo perdoado. Precisava haver a morte, a justiça precisava existir. E para que essa justiça existisse, Deus decide, Ele mesmo, passar pela morte em Cristo Jesus. Existe uma série de mensagens que a gente faz na Páscoa que chama os 7 palavras da cruz. São 7 pequenas frases que Jesus fala na cruz. 6 delas ele chama Deus de Pai. Mas tem uma última palavra que ele chama assim, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento houve uma ruptura entre o Pai e o Filho. Porque agora Jesus na cruz carrega os pecados de toda a humanidade. E a descrição da Gólgota diz que as trevas cobriram a Gólgota. Jesus toma para si todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser livres da nossa culpa, termos liberdade de vida. Nós somos livres. O que nós precisamos entender é que há liberdade sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do império das trevas. Nós somos agora cidadãos do reino. Um reino que já começou. Outra coisa que o diabo está ensinando para nós é que nós somos crentes para ganhar um lugar no céu.
Se você é crente para ganhar um lugar no céu, você está seguindo um evangelho pobre, errado e satânico. Porque não é essa a proposta. A proposta é de um novo céu e uma nova terra. A proposta é de uma nova criação. Acabei de ler agora no início, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Pois aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Qual é o alvo de todo cristão? É se tornar a imagem de Cristo. Não é chegar no céu. Por que que você aceitou Jesus? Para me salvar da morte. É muito pouco. É muito pouco. Nós entendemos que existe algo maior para as nossas vidas. E a segunda parte do texto, nós vamos ver quem é Jesus. Se queremos então ser a imagem, se agora eu tenho essa liberdade, para que eu uso essa liberdade? Eu vou usar essa liberdade para ser igual a Jesus. Agora, outra coisa, para começar o ano, a gente tem que entender quem é Jesus. Talvez o seu Jesus é um Jesus muito pequeno. Existe um conto antigo que eu li do John Stott, que ele fala de um Jesus pigmeu. Tem gente que adora um Jesus pigmeu, porque tem um Jesus muito pequeno. E aí vai ser um cristão pigmeu. John Stott, na sua elegância inglesa, ele fala isso, mas a gente podia usar até algumas palavras em português mais claras. Se o seu Jesus é medíocre, a sua vida será medíocre. Toda essa liberdade que você ganha para viver essa vida medíocre, é isso que você quer? Eu nem sei se você fez alguma resolução de ano novo. Mas se a sua resolução de ano novo não inclui uma imagem de quem Jesus é de fato, então as suas resoluções são medíocres. As suas resoluções podem ser um sucesso total, mas não vai mexer com nada no reino. Lembre-se quem nós somos agora. Nós não estamos debaixo do império das trevas. Nós estamos sobre uma nova autoridade, sobre o reino do seu Filho, no seu amor. E é isso que a gente precisa entender. Quem é Jesus? A primeira coisa que ele diz lá, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Há uma maneira de você entender, é porque muitos querem conhecer Deus. Há alguns que até desistiram de conhecer Deus. E o fato é que é muito difícil conhecer a Deus, a menos que Ele se revele. Deus se revelou através de muitas maneiras. Os textos dizem lá que Deus se revelou aos nossos antepassados, através da revelação da tua palavra, das leis, através da criação, mas mesmo assim algumas pessoas não conseguem enxergar Deus. Mas chega um momento em que Deus deseja se revelar por inteiro. O mistério, ele é revelado. E esse mistério, ele é visto. Ele é apalpado. Ele é abraçado. Ele está em Jesus, o Nazareno. O versículo, a palavra, a imagem, ela vem de uma palavra grega que depois tem alguns derivados que vão para a palavra retrato. É como se aquilo que você tira uma foto de Deus, você não enxerga nada, mas se você conseguisse tirar uma foto de Deus, e você vai olhar, quem aparece é Jesus. Esse é o grande dilema da humanidade. Aí existe ainda aqueles que não reconhecem que Jesus é Deus. Todo mundo gosta de Deus. Todo mundo quer, de alguma maneira, não ter briga com Deus. Mas o que acontece é que nós não estamos entendendo que se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Jesus é a imagem, Ele é o primogênito. A palavra primogênito pode ser trocada como, o grego é protótokos, que vem da palavra protótipo. É a origem.
Toda a origem da vida vem de Jesus. Eu gosto de uma versão que tem agora, uma versão nova, versão transformadora, que fala que Jesus, ele é supremo. Supremo sobre toda a criação. Porque o texto, se você tem o texto como o meu na minha Bíblia, fala da supremacia de Cristo, fala dessa palavra supremo. E eu gosto dessa ideia de ser supremo. A gente olha, né, assim, como chama os imperadores de supremos, mas quem é supremo de fato? É Jesus. Sabe o que significa supremo? Aquele que está no ponto mais elevado, no mais alto, acima de qualquer coisa. Maior, é o primeiro, é o principal. Primogênito não é porque ele nasceu primeiro, mas porque ele é o primeiro, está no alto. E nós precisamos entender que Jesus... Eu tenho conversado, às vezes, com algumas pessoas muito interessadas em espiritualidade, mas que, de alguma maneira, elas acabam se contentando com menos, com se relacionar com coisas que são menores que Cristo. São pessoas espirituais, mas estão se relacionando de maneira espiritual com coisas menores que Cristo. E o que nós estamos vendo aqui, que não há nada superior a Cristo, e Ele está sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Quando nós vamos lá para Gênesis, diz lá que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é Jesus participando disso. Porque Deus é invisível, quem se revela na criação é Jesus. É olhar para a beleza da criação. E toda a criação, ela revela o seu Criador. E entender que a beleza da criação, ela é sustentada pela beleza de Cristo. Eu podia mentir para vocês, dizer que eu tirei isso daqui de um funeral, de um lugar de morte. Mas eu não tirei de um lugar de morte. Mas mesmo que esta flor estivesse num lugar de morte, ela só tem uma mensagem a se colocar, passar, que Jesus é Deus. E que Ele nos ama. E que toda a beleza da criação reflete o amor de Deus por nós. E esse amor não muda, ele pode estar em qualquer lugar. Essa flor podia estar num prostíbulo. E ela não mudaria a sua mensagem. Ela continua refletindo o amor de Deus. E e a natureza nos ensina quem nós devemos ser. Precisamos refletir esse amor, não importa onde estejamos. Jesus não muda a sua mensagem, nós não podemos mudar a nossa. Não importa se nós estamos com quem nós gostamos ou com quem nós não gostamos. Nós precisamos refletir como uma flor a beleza do Evangelho de Cristo. Assim como o amor sustenta essa planta, o amor sustenta todo o universo. O meu avô, ele achava que nós, se ele estudou bem, que nós fazíamos parte de uma galáxia com muitos planetas. Mas é sabido hoje que são pelo menos 100 bilhões de galáxias. Galáxias que eu nunca vou ver na minha vida, a não ser nos filmes Star Wars. Mas que todas elas são sustentadas por Jesus. Em todas elas reina Jesus Cristo. O Sol
que às 5:30 da manhã, quando eu acordei, já estava ativo, é uma estrela. Uma estrela que, pelas contas dos humanos, tem bilhões de anos. E que a cada segundo, em suas explosões, irradia um calor que nós precisamos, que a cada segundo equivalem a 200 bombas atômicas. Mas que o Sol precisa se explodir a cada segundo para que pudesse nos trazer calor. E isso tudo é sustentado por Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. É o supremo sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, inclusive os anjos e os demônios. E aqui pira o cabeção. Imaginar que na criação, os seres celestiais foram criados pela manifestação de Cristo. Mesmo eles, houve rebelião. Rebelião que chegou à terra e que tentou o homem e a mulher. Toda a criação, ela subsiste, a invisível e a invisível, pelas mãos de Jesus Cristo. E alguns de nós ainda se contentam em se relacionar com espíritos menores, quando na verdade nós temos o privilégio de se relacionar com o Deus Supremo. E ele fala o seguinte, ele diz que assim como ele é o cabeça do universo, Jesus é o cabeça do universo, Jesus é o cabeça da igreja. O que significa ser o cabeça da igreja? Ele é o cabeça do corpo, versículo 18, que é a igreja. E de novo, é o princípio e o primogênito, de novo, protótokos, dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Com a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição, Jesus se torna o primogênito, o principal de uma nova criação, chamada Igreja de Jesus Cristo. A igreja é a nova criação que a cruz de Cristo traz. E aqui ele diz, é bem claro, dizendo assim, que quem é o cabeça dessa nova criação é Jesus Cristo. Agora, nesse tempo de folga aí, né, o Telecine estava aberto, assisti um monte de filme aí, assisti Os Dois Papas. Aliás, Os Dois Papas passou na Netflix, nem tinha a ver com o Telecine. O Telecine tem a ver com outra coisa, depois eu falo. Não sei se você assistiu Os Dois Papas, mas vale a pena. Uma boa história, não sei quanto dela é verdade. Mas a gente fica simpático com aqueles dois bons velhinhos. A gente começa a achar eles legais. Mas eles podem ser os caras mais legais do mundo. Principalmente o argentino, apesar de ser argentino. Mas ele não é o cabeça da igreja. Ele não é a autoridade suprema sobre a igreja. A autoridade suprema sobre a igreja é Jesus Cristo. O Fábio não é a autoridade suprema sobre a primeira igreja batista de Campinas. A autoridade suprema sobre esta igreja local é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E aqui eu faço um parênteses. Eu nem gosto muito de democracia e de assembleia. Porque nem sempre a maioria tem razão. A menos que a maioria esteja muito ligada com Jesus. Porque senão a maioria pode estar errada. E nós precisamos aprender a sermos uma igreja que se submete
ao comando supremo de Jesus Cristo. O que Jesus quer da sua igreja. E é isso que nós precisamos fazer. Ele é o cabeça da igreja, ele é o reconciliador de todas as coisas. Eu vou terminando, vou fechando aqui, mas ele diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo o quê? O que o Império Norte-Americano quer estabelecer no Oriente Médio? Mas quem é o que veio para estabelecer a paz no universo? Jesus Cristo. Jesus, ele tem o reino, a consolidação do reino, que ainda não terminou, porque esse reino está sendo consolidado, está sendo chamado ainda, as pessoas estão sendo resgatadas do império das trevas, e trazendo essas pessoas para o reino da sua luz. Deus está em Jesus reconciliando céus e terra. Por isso, queridos, para mim é um evangelho muito pobre alguém dizer que é evangélico e que um dia vai morrer e vai morar com Jesus nos céus. Porque está menosprezando toda a obra de Jesus Cristo. Porque a gente fica sonhando com o céu. E a obra de Jesus Cristo diz que ele não está só reconciliando os céus, mas está reconciliando o quê? A terra. Eis que vos trago novos céus e nova terra. A nova Jerusalém, ela vem dos céus, mas ela vem para onde? Aí pira o cabeção de novo. Então, peraí, eu não sei. Mas há uma sugestão que eu tenho buscado meditar nela, que a eternidade é aqui. Porque Jesus vem para reconciliar todas as coisas, restaurar todas as coisas. Como é que a gente pode ter um céu sem flores? Como é que a gente pode ter um céu sem a natureza perfeita? Romanos diz que a natureza, ela geme, ela espera. Como é que é o versículo? Fala alto, Borges. Como se estivesse com dores de parto, esperando a redenção. Quem está nas redes sociais está vendo os 500 milhões de animais mortos na Austrália. Tem até uma foto muito triste de um canguru queimado numa cerca de arame farpado. Nós somos chamados para sair do império das trevas, para viver no reino do seu amor. Um amor tão grande que alcança até mesmo a natureza. As coisas belas que o Pai criou com seu Filho Jesus. É isso que eu preciso entender. E se isso é o que está acontecendo, se o reino é aqui e agora, qual é o meu propósito para esse ano? Eu tenho que ser um instrumento de Deus para ajudar, porque o texto, eu estou lembrando aqui, 2 Coríntios, se eu não me engano, diz que a nós foi nos dado o ministério da reconciliação. A nós é nos dado hoje o empoderamento para reconciliar todas as coisas. Reconciliar o homem com a natureza, reconciliar o ser humano com o seu ser humano, reconciliar o ser humano com a sua família. E qual é o nosso? E nós não vamos fazer isso com poder, nós vamos fazer isso com amor. William Barclay, nesse texto, ele traz assim: da maravilha da reconciliação nascem fortaleza de uma lealdade incomovível, que não se incomoda, que não se abala, e o esplendor de uma esperança, porque se eu tenho uma visão clara de quem é Jesus e a proposta do reino, eu não vou me abalar, mesmo que a Terceira Guerra Mundial comece. Mesmo que 1/3 da terra queime, porque Apocalipse já estava dizendo isso.
Porque a história, ela só termina quando Deus Supremo, em Jesus, descer dos céus e dizer: chega, acabou. Até lá, nós vamos viver um dia de cada vez. Só para você entender, versículo 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que é o evangelho? Essa aqui é o resumo do que é o evangelho. E aí me dá orgulho de falar que eu sou o quê? Eu sou um evangélico, sim. E esses evangélicos públicos não me representam. O evangelho que me representa é o evangelho de que Paulo foi ministro. O evangelho que fala que eu estava separado de Deus na mente e no coração. Mas Ele me reconciliou no corpo físico de Jesus, mediante a sua morte na cruz, me apresentando diante dele como santo. E aí eu preciso fazer o que agora? Manter a minha lealdade, desde que continue alicerçado e firme na fé, sem me afastar da esperança do evangelho. Qual é o meu papel? É representar esse evangelho com lealdade a Jesus Cristo, não lealdade a homens, a ideologias, a gênero. Isso tudo é pequeno demais. Por isso que a gente precisa meditar. Qual é minha proposta para você essa semana? Que você medite nesse texto. Que você viva esse texto esses dias. Medite. Busque a própria natureza. Eu sei que alguns ainda estão com um tempo de folga, estão ainda viajando, mas vão contemplar a natureza. Vão olhar as pequenas e as grandes coisas, pois elas refletem o evangelho do amor. Fábio, eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Então joga alguma coisa fora nessa sua ocupação. Tem algum lixo na sua ocupação, porque nós somos todos pecadores. E como pecadores que nós somos, ainda sofremos, apesar de não ter mais o poder do pecado sobre nós, ainda existe a presença do pecado. E eu preciso sim dar uma limpa na minha agenda. O que está tomando o meu tempo que não consigo meditar na palavra de Deus? Cada um de nós tem os nossos pecados. E a gente precisa começar a entender que nós não somos o nosso pecado, nós somos filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, chamados para refletir a imagem e semelhança do próprio Deus, que essa era a proposta de todo ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado perdemos essa imagem, mas aquele que veio com a imagem perfeita, vem restaurar a nossa imagem. Sede perfeitos, assim como é perfeito nosso Pai. Não é perfeição em atos, é perfeição na sua essência. O que é de mais perfeito senão o amor de Deus? Vivam debaixo dessa perfeição, desse amor. Conheçam esse Deus que é perfeito em Cristo Jesus. Se você conhece esse Cristo, tem vivido essa perfeição, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, eu te convido a celebrar a ceia do Senhor. A celebrarmos o sacrifício. Porque um homem precisou morrer para que todos os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. E agora tivemos, talvez, um relance de quem é Jesus. Que possamos, ó Pai, continuar buscando entender esse Jesus Cristo. Porque ao entender quem é Jesus, isso muda tudo, Pai. Muda a nossa vida, muda as nossas tarefas, muda as nossas prioridades.
muda os nossos desejos. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo continue a nos confrontar, a nos, Senhor, nos entender, a fazermos, nos libertando, Senhor, de falsas ideias, mas nos convencendo do que é pecado, da justiça e do juízo. Que possamos nos alegrar em Cristo Jesus. Ao celebrar a ceia, Pai, possamos agora também entender todo o peso do nosso pecado, mas também agora entender toda a liberdade que nós temos, porque já foi tirado esse peso sobre nós. Nós somos livres, livres para amar. Que possamos, Senhor, sermos portadores desse evangelho, o evangelho do amor do Pai em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Quero convidar aqueles que já foram designados para nos ajudar a repartir os elementos da ceia, que venham até aqui à frente. Nós vamos celebrar este momento. Se você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você também se identifica com a igreja de Cristo, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa o seu batismo, mas porque você já é um salvo em Cristo Jesus e se identifica com a igreja de Jesus em seu batismo, eu convido você a celebrar a ceia neste momento. E vamos fazer isso no nome de Jesus. Na narrativa bíblica diz que Jesus, no seu último momento, ao redor da mesa com os seus discípulos, ele fez algo que ele já fazia muitas vezes. Tomou o pão, deu graças e repartiu. Mas dessa vez ele disse algo diferente. Ele disse: "Este é o meu pão, que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim." Quando comemos desse pão hoje, trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. E com esse sacrifício há uma nova criação. Jesus se torna o cabeça de um novo corpo, que é a sua igreja. Ao comer desse pão, eu começo também a trazer à memória quem eu sou nesse corpo. Qual tem sido o meu papel? O que tenho feito, mais do que mesmo em instituição local, mas como igreja de Cristo, a verdadeira igreja, a visível e a invisível, dos santos de todos os tempos, a local, mas a universal. Comam em memória de mim. Pai querido, nós nos alegramos por podermos fazer parte, Pai, da Tua igreja. Ao comer do pão, nós estamos, Senhor, novamente reafirmando o nosso compromisso de fidelidade e lealdade à Tua igreja, a permanecermos firmes como crentes em Cristo Jesus, representantes da Tua igreja neste dia, neste século. E como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, queremos, Senhor, viver em favor da Tua igreja. Que não sejamos, ó Pai, desertores da igreja. Que não sejamos, ó Pai, decepcionados com a igreja. Mas que possamos olhar sempre para o cabeça, que é Jesus. E Ele seja como o cabeça é de fato. Aquele que move todo o corpo. Aquele que lidera o corpo. Possamos seguir debaixo da sua liderança. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para que houvesse perdão de pecados, era necessário o derramamento de sangue. Todos os anos, um cordeiro perfeito era imolado no Santo dos Santos, em favor do povo de Deus. Até que um dia, o cordeiro perfeito desceu dos céus. E seu sacrifício foi suficiente
porque era o próprio sangue de Deus em nosso favor. Por isso, não é preciso mais sacrifícios para a salvação. Muitos ainda vivem um cristianismo que, para serem redimidos, se sacrificam. Por graças que alcançaram, pagam promessas. Mas nada disso é necessário, pois já foi pago. O que nós devemos agora é lealdade àquele que derramou o seu sangue por mim e por você. E porque Ele derramou o seu sangue por mim e por você, nós hoje somos livres para amar. Jesus, com seus discípulos, também tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança que eu faço com vocês, uma aliança com o meu sangue. Bebam em memória de mim. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, capaz de me perdoar e me purificar, a ponto de me transformar, ó Pai, numa pessoa pura aos olhos de Deus. Pai, me ajude a viver na pureza do Teu amor. Pai, que o Senhor me dê a consciência e a força no Teu Espírito Santo para não permitir-me me sujar novamente, mas me manter puro, santo, cheio do Teu Espírito Santo. Que eu não desperdice o Teu sangue derramado na cruz na minha vida, ó Pai, mas me mantenha leal a Ti em todo momento. Mas se em algum momento eu cair, ó Pai, porque o Seu sangue já foi derramado, eu me arrependo e peço perdão. E o Senhor me cura novamente, nos restaura novamente, porque o Teu perdão é infinito. Senhor, obrigado pela Tua graça, por tamanho amor que nos amou, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar em pé com essa canção pra gente. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que possamos guardar essas palavras nos nossos corações. Volte a meditar em Colossenses. Comece a olhar para Jesus e entender toda a supremacia de Jesus. Jesus é supremo sobre todas as coisas. Nós não somos mais submissos ao império das trevas. Nós somos libertos para viver o reino do Filho do seu amor, todos os dias. No império das trevas existe medo. No reino do Filho do seu amor existe esperança. Existe fé. E o maior deles, amor.